Boa tarde a todos. Hoje, nosso tema é a meditação chamada Mindfulness. Como outras meditações que têm origem no Oriente, ela também veio das técnicas orientais, trazidas principalmente pelo mestre Thich Nhat Hanh, mas sempre com aquela adaptação ao nosso modo ocidental, né? Como Yogananda fez, como o pessoal da arte de viver e a meditação transcendental. Então, sempre as técnicas são simplificadas e são adaptadas para o nosso estilo de vida mais corrido, menos concentrado, né, nessa prática de meditação. Então, mindfulness, principalmente, quer dizer focar a atenção em apenas uma tarefa, que é um desafio, né? Que pode ser a resposta, então, para se manter presente e focado a maior parte do tempo. Vale dizer, logo a princípio, que existe uma tática, um treinamento, uma técnica que é aplicada em algum momento do dia como uma meditação, mas o objetivo da mindfulness é você meditar o tempo todo durante as suas atividades. É como se fosse uma meditação em movimento, técnicas que o Osho também introduziu, que seria você estar focado nas suas atividades de maneira meditativa, né? Então, de modo geral, o treinamento visa refinar a sua atenção com exercícios diários para desenvolver principalmente a concentração. A técnica afeta até a felicidade, porque normalmente a nossa mente se distrai o tempo todo com muitas coisas, e isso desanima, desalinha a nossa percepção do mundo. Então, os dados estatísticos têm comprovado que somos mais alegres quando as ações e pensamentos se alinham. Existe uma conexão de todos os sentidos, e então você fica mais relaxado, mais focado e mais alegre também. Mindfulness é ter atenção plena, deixar de fazer as coisas no piloto automático e começar a estar presente no momento, conseguindo fazer, então, escolhas mais conscientes. Porque, normalmente, a gente faz muitas coisas no piloto automático, sem estar focado. Quantas vezes a gente já pegou uma coisa, né, já fez, e depois você diz assim, eu não fiz tal coisa, e quando você vai ver, você já fez, e você não lembrava, né? Sei lá, pegar a chave para sair de casa, o celular. É muito comum eu pegar o celular, botar na bolsa, e depois que eu já estou no corredor do apartamento saindo, eu dizer, ih, não peguei o celular. Quando eu vou ver, o celular já está comigo. Né? Então, a gente faz tão no automático que a gente não tem consciência. E muitas das nossas escolhas, assim, quando a gente tem que decidir rapidamente, a gente decide também no piloto automático, meio que baseado nos nossos hábitos, nas crenças, né? nas tendências que a gente já traz, e a gente não tem, então, uma escolha muito consciente. A prática, então, melhora o foco, a produtividade e o autocontrole também. Nós passamos a não ser tão reativos e sim mais proativos, que é exatamente isso, a gente não responder de forma instintiva e sim de forma mais consciente. Além de, obviamente, como a maioria das meditações, diminuir a ansiedade e o estresse. A prática pede atenção, diminui o automatismo, desenvolve a paciência e não se distrair facilmente por qualquer coisa. Também o não julgamento, não julgar para treinar. Então, é preciso cultivar uma atitude que envolve abrir mão de julgamentos, porque a maior parte do tempo que a gente se distrai é porque a gente olha para uma coisa e a gente não vive somente aquela experiência. A gente fica pensando, não, isso aí eu não gosto. Ah, não, isso aí está chato.
Ah, esse assunto hoje dessa palestra eu não estou gostando, sabe? Ou então estou gostando muito. Em vez da gente ouvir o que realmente está sendo falado, às vezes a gente está reparando no palestrante ou nos sentimentos que a gente tem sobre aquilo, e a gente não foca exatamente na experiência daquilo que você está vivendo, né? Então, é aceitar as situações como são, reconhecer a realidade e desenvolver uma curiosidade pela experiência. Muitas vezes a gente não se sente estimulado para viver uma coisa nova. A gente faz tudo assim porque tem que fazer, mas a gente não desfruta daquilo, daquela experiência totalmente. Além das práticas ao longo do dia, então é importante tirar um tempo para um exercício mais duradouro, né? Como toda meditação, tem que haver uma prática bem constante, diária, nem que seja por pouco tempo, mas a gente tem que fazer diariamente, manter uma certa disciplina. É escolher, então, um lugar silencioso, sem distrações, uma posição confortável, deitado, sentado, olhos abertos ou fechados. Para essa técnica, não exige maiores posturas. Então, é manter o controle, observando as sensações corporais, principalmente a respiração. Sair, então, das distrações mentais, que é o que sempre atrapalha, é o mais difícil de toda a meditação. Focar na respiração, nas sensações corporais, na mente livre, até o fim da prática. Existem várias técnicas dentro da mindfulness, mas a que eu mais gostei é uma técnica chamada de coerência cardíaca, que o Greg Braden introduziu, principalmente ele junta a meditação de foco com a de coerência cardíaca. E essa eu acho que é muito simples e muito visceral. Acho que a gente tem uma percepção rápida do nosso corpo e é mais fácil para a gente acalmar, né? Então, no final, eu vou dizer como é que é a técnica toda, a gente pode até experimentar, mas eu primeiro vou explicar de onde veio essa ideia. Então, são 40 mil células que são como células cerebrais, mas não estão no cérebro, estão no nosso coração. Nosso coração também é um pequeno cérebro, assim como o intestino também. Já está provado que existem outros cérebros, né? Não com a função máxima do cérebro, mas que também colaboram com a percepção, com as sensações e com as decisões, inclusive os humores, né? Então, são os chamados neurônios sensoriais, que é como um pequeno cérebro no coração. Isso não é uma metáfora poética, nem uma analogia. Esses neurites ou pequeno cérebro no coração podem aprender, independentemente dos neurônios do nosso cérebro, podem pensar também, independente do nosso cérebro, inclusive lembrar-se também por eles mesmos. Uma linguagem que nós conhecemos de forma inconsciente, mas que não utilizamos objetivamente. Todo mundo costuma dizer, siga seu coração. Isso já é até um dito popular, né? Então, existe uma sabedoria que já percebe que o nosso coração também nos orienta e toma decisões. Então, isso vai, com certeza, influenciar a nossa forma de se conectar no mundo. Se em algum momento, então, estabelecemos essa conexão, nós podemos trabalhar com o coração independentemente do cérebro. Quando a gente tem os famosos insights, intuições, é esse cérebro que está atuando, e não o cérebro, né, que está na cabeça. Então, a gente tem contato já com esse pequeno cérebro, mas nem sempre a gente dá valor, a gente acredita, né, nessas intuições que vêm, e isso também pode ser desenvolvido.
A maioria das pessoas, então, privilegia o cérebro. Outros, ao contrário, privilegiam o coração, quase condenando o lado esquerdo do cérebro. Mas esse é um processo incompleto, tanto para um lado quanto para o outro. A gente não pode pensar só com o cérebro, de forma racional, nem também só com o coração, de forma intuitiva e emocional. A gente tem que fazer um equilíbrio entre essas partes. Então, quando nós harmonizamos o coração com o cérebro, essa é uma rede neural estendida. Então, é como se a gente colocasse memória. Sabe quando o celular está com pouca memória, a gente coloca mais memória? Então, é isso. A gente já tem o cérebro, muitas vezes, já muito cheio de ideias, de um cérebro muito ativo, e a gente, então, acrescenta mais um cérebro, né? Então, quase que harmonizamos, então, o coração com o cérebro. Então, nós nos tornamos completamente diferentes das outras espécies, que as outras espécies não fazem isso, né? Os animais, eles não conseguem fazer essa conexão. Daí é que surge a intuição e a compaixão. A compaixão também é um sentimento vindo dessa conexão. Quando somos capazes, então, de harmonizar o coração, como um pequeno cérebro na cabeça, podemos processar informações muito mais rapidamente. A gente percebe que o insight é uma coisa muito rápida. A gente nem formaliza assim uma linguagem, aquilo vem como um pacote, um download. A gente, entendi, é muito rápido, né? Então, nós podemos sim, processar essas informações mais rapidamente, além de recuperar informações, ou seja, a melhora da memória muito mais rapidamente, né? Inclusive, às vezes, quando a gente fica tentando lembrar, isso é verdade, a gente sabe que é assim, um nome de alguém que a gente não consegue lembrar. Então, a gente fica na mente o tempo todo. Eu vou lembrar. De repente, você larga para lá a mente. Aí aparece um nome. Quando a gente já não está pensando mais naquilo. Quem é que descobriu isso? Esse outro cérebro, que veio com uma memória mais fresquinha e traz de volta. Mas enquanto a gente está focado naquele do cérebro, a gente não consegue lembrar, porque esse já está disperso, já está lotado, né? Então, quando acessamos as informações dessa forma, nós não passamos também pela lógica e pelo medo, né? Justamente quando você está... existe até o dito que é pensar com amor, e onde há amor não há medo, né? Então, essas certezas que a gente tem do coração nos transformam em muito mais corajosos. Qualquer um de nós já teve a sensação de que, enquanto racionalizava uma decisão, eu devo por aqui ou por ali, aí ficava cheio de dúvidas, não conseguia decidir. Mas quando a gente sente aquele impulso do coração, né? Quando a gente, sei lá, está apaixonado ou acontece alguma coisa, a gente vai e não tem medo de nada, né? Então, porque dentro desse cérebro não existe essa dúvida e esse medo. Então, nós acessamos com toda a nossa autoestima, né? Porque onde não há dúvida e medo, a nossa autoestima é melhorada. E todas as dúvidas que temos no sistema criado por nosso cérebro, que são as nossas crenças e tendências que a gente traz, com o nosso ego e a nossa mente, então não podem mais interferir. E sendo as afirmações do coração muito potentes, prontas para implementar mudanças na nossa vida imediatamente. São especialmente potentes por estarem se comunicando em uma linguagem que o subconsciente reconhece. Então, a gente consegue atingir camadas profundas da psique através dessa linguagem do coração, que é diferente da linguagem cerebral. Então, conectamos o coração com o nosso cérebro e conseguimos acessar, então, camadas mais profundas do psiquismo. Estabelecemos, então, um relacionamento direto do subconsciente com a nossa
cura também. As curas também, aquelas curas milagrosas, especiais, de autocura, são feitas através desse método. Não é com a mente, não adianta você pensar o tempo todo, eu vou me curar com a mente. É quase que aquela ideia do segredo, que tem que juntar o sentimento com a vontade para poder você conseguir realizar. Então, tem um fundamento isso. É porque realmente só com o cérebro não adianta você repetir milhões de vezes uma coisa se você não tem, o resto do sistema não está acoplado a isso. A mesma coisa as orações. De nada vale você repetir uma oração, inclusive numa língua que você não conheça, se você não tiver o sentimento, aquela emoção de fé, né, que traz a oração. Então, mesmo quando nós aceitamos esse conceito, nós ainda estamos utilizando a mente para pensar sobre isso, que é o que nós estamos fazendo agora, né? A gente está pensando sobre isso, mas a gente ainda não está vivendo isso pelo fato da gente saber. Então, muita gente que acessa essas técnicas de cocriação, né, do segredo, essas técnicas que também se popularizaram, elas normalmente não dão certo para a maioria das pessoas. Se fosse assim, era um achado, era um milagre. Todo mundo se concentrava naquilo e pronto, já estava feito. As pessoas, inclusive, dizem, está feito, já, né? Mas não adianta. Se você não tiver um outro mecanismo interno que eficientemente acoplado ao cérebro, você não vai conseguir resolver nem cocriar nada. Então, nós podemos iniciar essa experiência da seguinte forma. Então, essa agora é a parte prática do experimento. Você toque com a mão aberta a área do coração nesse pequeno oco aqui do peito. Entendeu? Então, você deixa a mão assim e coloca aqui no centro do peito, que, na verdade, é onde existe a glândula timo, né? O coração, na verdade, é mais que o coração físico, é essa glândula. Então, você toca nesse oco do peito. E você começa, então, a sentir, com o toque, a sua consciência naturalmente vai para lá. Vocês já repararam nisso. Se você toca em alguma coisa, o fato de você tocar naquilo, a sua mente já vai para lá. É automático, você nem precisa pensar, agora eu vou pensar que a minha mão está aqui. Você tocou, a mente já acompanha, né? O segundo passo, então, eu vou convidar vocês a desacelerar a respiração. Primeiro, você começa ouvindo a respiração e percebendo, na verdade, não é nem ouvindo, as batidas do seu coração. Normalmente, elas não estão muito desaceleradas, né? A gente tende a ter as batidas um pouco mais intensas, né? Então, a gente começa desacelerando as suas batidas, respirando naquela técnica de inspirar em 5 tempos, reter um pouco e expirar em 5 tempos. Então, a gente vai fazendo isso umas 5 vezes, com toda a calma, cada um dentro do seu ritmo, e você vai percebendo que aquelas batidas que você percebeu no início, elas já estão reduzindo. Isso você pode fazer em qualquer lugar, inclusive numa situação de emergência, de estresse, você pode aplicar na mesma hora para poder reduzir a ansiedade através dessa técnica de mão no peito e baixar o ritmo da respiração. Então, nessa hora, nós estamos enviando sinais para o corpo. E o primeiro é levando a atenção para o nosso coração. O segundo, mantendo o ritmo respiratório ideal, que é o ritmo de quando o corpo entende que nós estamos nos sentindo seguros, que está tudo certo, que está tudo em paz. Se o coração bate lentamente, é sinal para o corpo inteiro que nós estamos em situação de segurança, que não há nada que possa
nos atacar nesse momento. Então, nós estamos prontos para aliviar e para liberar os hormônios do estresse, retirá-los da nossa circulação, porque eles vão sendo consumidos, diminuídos, outros tipos de hormônios vão surgindo e vão acalmando todo o sistema. Então, aí acontece e é despertada a química da cura. Liberamos, então, os hormônios do estresse, autorizamos o corpo para o processo de cura e a poderosa resposta imunológica, que nesses tempos atuais é muito importante, do corpo. Hormônios, inclusive, de anti-envelhecimento. É comum a gente ver que entre os monges meditantes, eles têm uma aparência realmente jovial e saudável em relação a outras pessoas na mesma faixa de idade que não praticam a meditação, né? Então, tudo isso respirando mais devagar, do lugar onde você sente o toque, como se você estivesse respirando a partir do próprio coração, dedicando ao nosso corpo a mensagem de que nós estamos seguros. O terceiro passo é muito importante e muito potente. Então, nessa hora, convido vocês a criar um sentimento no coração, onde você sente o toque, onde a sua respiração, que já está desacelerada, está acontecendo, onde a sua consciência e sua atenção estão lá, você pode escolher um sentimento para esse momento. Pode ser o sentimento de paz, de gratidão, de compaixão, de amor. Cada um tem um sentimento que é mais fácil. Eu, por exemplo, prefiro de gratidão. Eu começo a pensar nas coisas que estão bem e que eu agradeço porque está tudo bem. Então, esse sentimento de gratidão, para mim, é mais fácil do que, às vezes, a paz, que a paz depende de tudo estar numa certa harmonia que muitas vezes não está, do amor, que às vezes a gente está no estresse, não está amando tanto assim, né? Da compaixão, porque você não está diante de uma situação que realmente você se sinta impulsionado a essa compaixão. Então, para mim, no meu caso, cada um tem o seu. Eu acho que gratidão é mais fácil da gente acessar, né? Então, quando a gente pensa nesses sentimentos, ou nessas próprias palavras, que nem o Dr. Masaru Emoto, a água do nosso corpo, então, já começa a entrar e serem acionadas por essa frequência em hertz, compatível com o movimento do coração e da respiração. Então, a gente já está associando a respiração, a paz da respiração, com as batidas desaceleradas, e agora nós colocamos um sentimento, que é para fechar, vamos dizer assim, as ferramentas necessárias para começar a meditação, né? Então, pode ser, nessa hora também, uma respiração profunda para puxar o sentimento. Às vezes a gente fica mais em paz quando a gente respira profundamente, como se fosse uma chave, né, que é virada nessa hora, e a partir daí, então, surge a criatividade para resolver problemas, para compor uma música, para pintar, para escrever um livro, poesia, qualquer coisa nova, né? Os artistas, a inspiração da arte vem muito desse lugar. Geralmente tem um sentimento até mesmo às vezes um sentimento contrário, um sentimento de tristeza, que também é muito forte, né? Os poetas escrevem muito sobre a tristeza, os autores de música também. Então, porque o sentimento aliado a esse momento mágico que se cria, né, favorece, então, a expressão artística. Então, esse foi o processo que dá resiliência para o mundo e permite que você abrace a mudança de um modo saudável. Você fica muito mais forte, decidido e tranquilo para viver no mundo, né? São gatilhos
para a liberação de hormônios, né, de saúde, de anti-envelhecimento. São reações bioquímicas que também não terminam aí, que elas, uma vez liberadas na corrente sanguínea, ela já está comprovado cientificamente que pelo menos por 6 horas você vai continuar com elas, e é por isso que meditar diariamente cria já um processo de paz interior que se estende pelo resto do dia, né? E aí isso é tudo muito simples, não requer mais do que isso. E existe também uma outra técnica que eu queria juntar a essa, que é, por exemplo, se você tem dificuldade para sentir um desses sentimentos, que às vezes sem uma situação que remeta a esses sentimentos, às vezes na imaginação, chegar a esse sentimento é muito difícil. Então, a gente utiliza uma imaginação criativa que é muito simples, né? Que é você se ver dentro de uma experiência já vivida com esse sentimento. Né? Se for para ser um sentimento de alegria, você pode imaginar no dia que nasceu seu filho, no dia que você se casou, no dia que você passou no vestibular, que você se formou. Então, todo mundo tem alguma memória desse momento de alegria profunda, né? Um momento de paz que você viveu dentro de um templo, né? Um momento de gratidão quando você recebeu algo que você não esperava e que você almejou muito, né? Então, para qualquer sentimento que você escolher, se você tiver dificuldade de acessá-lo, você então se remeta àquele momento, recria aquele momento. Você veja na sua imaginação tudo o que aconteceu naquele momento. Onde você estava, as pessoas que estavam, o que você sentiu naquela hora. Busque por essa memória afetiva. E uma vez que você consiga alcançá-la, você dispensa todo o resto da imaginação e fica com esse sentimento. Né? Se você não conseguir ter automaticamente esse sentimento, seja de gratidão, o que for, você busca por um momento em que você já viveu isso e utiliza a imaginação criativa para poder trazer o sentimento. Então, agora nós já temos um corpo relaxado no momento de tranquilidade, num aposento, preparado para isso, sem interferências. Já temos um toque no coração, que leva a consciência para se juntar ao coração. Já temos as batidas do coração mais reduzidas, mais em harmonia, juntando com a respiração, que também foi sendo acalmada, tranquilizada, e ainda já juntamos mais esse sentimento que nós elegemos como sentimento que nos vem naquele momento mais facilmente. Pode ser diferente a cada dia, ou pode você desenvolver o mesmo. Então, se você tiver dificuldade, você faz a imaginação criativa, traz o sentimento. E aí, quando ele chegar, você junta com tudo e permaneça por um tempo ali. Aí, imediatamente, você vai perceber que os pensamentos diários, as preocupações, pô, daqui a meia hora eu tenho que sair, que eu vou pegar um trânsito e tal, você não vai pensar nisso agora. Você está dentro daquele reduto, daquele templo interno que você criou, e aí você se entrega pelo tempo que você achar necessário, 20 minutos que sejam, né? Como na meditação transcendental, 20 minutos é suficiente para começar, e aí você realmente permanece nessa atitude interna. E depois você sai normalmente para a vida. Você vai ver que, se você praticar diariamente, não é difícil, porque, claro, descrevendo, explicando, parece muita coisa, mas depois que a gente pega a prática, é muito fácil. Mão no coração, percebe o coração, percebe as batidas, vai reduzindo a respiração naqueles 5 por 5,
vai entrando no clima, traz o sentimento, ou então a imaginação do sentimento e tal, e pronto. E acalma tudo e fica lá. E aí, quem quiser e se achar, eu acho que a gente pode juntar técnicas que a gente conhece. Quem fez meditação transcendental tem seu mantra pessoal. Se você quiser, depois de tudo isso, praticar com seu mantra pessoal, só que já dentro de um ambiente muito mais preparado do que antes, quando você sentava direto e começava o mantra. Então, aí você pode também colocar o mantra. Isso não é falado pelo mestre, mas eu acho que não pode interferir de uma maneira ruim, né? Eu acho que você pode, é mais uma ferramenta que você pode utilizar, né? Então, você coloca o seu mantra também e entra na sua meditação normalmente, pelo tempo que você achar necessário, se estiver confortável, meia hora, uma hora, depende do meditante. E é assim que a gente vai desenvolvendo esse sentimento agradável diariamente. É um momento só para você. Nessa hora, você abdica de tudo, é meia horinha para você e pronto. E depois você segue o seu dia e depois vocês me contem se a experiência valeu. É isso por enquanto. Quando eu tiver novas técnicas, eu trago para vocês para a gente praticar juntos. Nossa, Lélia, interessante, né? Essa coisa do cérebro, do coração, isso eu nunca tinha ouvido. Claro que a gente já tem uma noção dessa ligação com o coração, óbvio, né? Uhum. A gente já sente que as duas coisas se complementam. Acabou aquela ideia de que só penso, logo existo. Não é bem assim. Mas eu não tinha essa ideia desse outro cérebro. E já tinha ouvido falar da inteligência também do intestino. Ou seja, a gente sabe muito pouco ainda, né? Ainda está aprendendo muita coisa. Mas como é bom ter essa técnica assim para... Poxa, se o André tivesse aqui, que o André conhece medicina chinesa bem, como é que o corpo todo é uma rede, é uma conexão, todos os meridianos eles se interligam, e os sentimentos também são ligados aos órgãos do corpo e aos elementos, né? Que na medicina chinesa tem madeira e tem metal, além de fogo, terra, água. E, então, tudo isso vem junto. É porque eu tenho praticado Qigong com o pessoal lá que foram os meus colegas de sacerdócio lá da Sociedade Taoísta, e a gente tem revisto essas questões do corpo, dos sentimentos, e dos elementos, e obedecendo a alguns critérios de mudança de estação, como agora, que a gente saiu do verão, entrou no outono, então nós estamos naquele período de transição, ainda não esfriou, mas já não está tão quente, então a gente está no período que eles chamam o período da Terra. Então a gente pode se alimentar de determinada forma, e existem todas as práticas também que ajudam nesse momento. Então, se você junta isso tudo no seu dia a dia de forma bem tranquila, bem consciente, né? Assim, sem nenhum esforço, nenhum sacrifício, apenas porque você tem contato com isso, você conhece, e você ainda faz essa sua meia horinha no seu tempo, né? Se você quiser também fazer uma prática física de Qigong, de yoga, de tai chi, que também é muito bom para a consciência geral, corporal, né? E da respiração e de todos os órgãos. E aí isso é suficiente, não precisa grandes coisas para você realmente manter uma saúde, uma longevidade, um bom humor, e trazer mais memória, porque com a idade a gente perde muito, né, da capacidade neuronal. Então, se a gente vai juntar uma memória extra, que é essa do coração, muito bom, né? A gente fica mais jovem em termos de neurônio, porque nós temos uma capacidade maior acoplada para ajudar no dia a dia, nas decisões. Então, é tudo muito bom e muito simples. Não tem nada rebuscado, não precisa
comprar nada, não precisa de um espaço especial para isso, não precisa de professor, técnica, nada. Você pode fazer tranquilamente com você mesmo e pronto. Você pode ir para um parque também, ao ar livre, né, na natureza, no verde, praticar num lugar que você tenha mais oxigênio, que você tenha esse contato com o verde, com a natureza que é cheia de energia, né, com os pés na terra, né, que é muito bom para aterrar. Então, aí você consegue, vamos dizer assim, equilibrar esse eixo, né, do céu, homem, terra, né, com os pés na terra e a cabeça no céu, né, e o coração do homem, né? Então é muito fácil, muito tranquilo, não tem nada de especial e é muito saudável. Acho que estamos num tempo em que a gente vai precisar desenvolver mais essa percepção, né? Não só nós, pela idade e tudo, mas eu acho que a humanidade, de uma forma geral, vai ter que observar mais a natureza e desfrutar mais e respeitar a natureza, né? Desfrutar no sentido de se aliar à natureza e também de cuidar mais dela, né? Para que ela também nos devolva o melhor dela e é muito simples, né? Espero que a pandemia vá embora, que possamos todos também nos abraçar muito, porque eu acho que isso também colabora para esses sentimentos, né? Facilita que venha amor, gratidão, né? E aí, estou muito, com muita vontade de abraçar vocês em breve. Também. Mas saudade grande. Bem interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, na meditação, há aquela preocupação, porque não é preocupação, mas uma tentativa de não pensar. É uma coisa de você estar, vamos dizer assim, num vazio, né? Um vazio que te remete ao teu eu maior, vamos dizer assim. Mas essa outra técnica já traz uma outra coisa, que é esse sentimento. Então, você não fica sem nada, você fica com o sentimento, você fica naquela energia, né? É como se você entrasse numa energia e ficasse lá. Mas ficasse quietinho, ficasse ali curtindo aquele ambiente, aquela coisa. É bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar detalhadamente assim. Eu sei que está começando a ser usado muito em escola. As crianças estão começando a usar para aprender a focar, né, em alguma coisa, a sair daquela coisa só de estudar e parar aquele momento e a percepção e ficar quieto. Mas é interessante, eu sei que minha filha fez o curso na escola dela, até ela comprou aquele sininho, o sininhozinho que já Simpim, né? Simpim, sim, que você pode dar aquele toque, porque aquele toque já trabalha com o nível das frequências do som. Quem também quiser juntar, é como eu disse, você pode juntar várias outras coisas, o incenso para inspirar o sentimento, um sininho para a frequência de som. Aliás, eu estou muito interessado ultimamente nisso, nas frequências de som, né? A Suzana gosta das cores e eu gosto muito dos sons, eu sou muito ligada assim, em música, a música tem um poder sobre mim. Inclusive, a gente faz essa imaginação criativa muitas vezes sem se tocar, porque quem nunca colocou uma música que remete a gente a um momento, a uma pessoa, a um sentimento qualquer, e a gente fica ali quietinho, ouvindo a música e lembrando, e já entra naquele clima, e a gente esquece do mundo e está ali naquela situação, você nem... Né? Às vezes a gente está no cinema, dentro de um filme, e a gente, né, sente os sentimentos todos daquele filme e a gente esquece que está no cinema. Para a gente está vivendo aquilo. Né? Então, a gente faz isso muito, só que a gente faz de forma inconsciente. Então, agora é colocar essa mesma facilidade que a gente tem de forma consciente, focado nisso. Né? Como se fosse muito simples, a gente já faz isso.
Não parece assim trabalho com a inteligência emocional, um pouquinho? Isso. Né? É para desenvolver a sua inteligência emocional. É isso mesmo, que é essa que é criativa, que os artistas se inspiram, são essas que a gente toma decisões inspiradas e não pelo piloto automático, sabe? Reativo, assim. Às vezes uma pessoa diz uma coisa, você reage na mesma hora, às vezes com uma certa agressividade. Não, se você pensar com o coração, você vai dar a resposta certa e sábia, sem precisar ser reativo. Então, é para aplicar no dia a dia mesmo. Eu, um dia desses, ia saindo da minha aula de Pilates, né, da academia, e tinha uma professora numa outra sala que ia dar uma aula de yoga. Mas ela estava lá esperando os alunos, sentada no chão, e tinha colocado incenso. Eu fui atraída pelo cheiro de incenso. Era um incenso de canela, uma coisa maravilhosa, uma delícia. Aquilo realmente me transportou para um outro ambiente, um outro componente vibracional. Eu tive que ir lá falar com ela. E acabei descobrindo que realmente era um incenso de canela. Eu achei que estava sentindo o cheiro realmente de canela. Então, essas coisas nos pegam, sim, nos ajuda muito. Eu entendo perfeitamente tudo que você colocou aqui. Eu, sem querer, já fazia algumas coisas, já sentia, mas faltava entender de uma forma mais coerente, mais firme, né? Gostei muito, muito interessante. Eu sabia eu sei que você é bem assim, né? Você espontaneamente assim, para mim também é muito espontâneo isso. Então eu sabia que você ia gostar, só que quando a gente sabe que está fazendo aquilo, aí tem uma força maior do que quando a gente faz sem prestar atenção, sem focar naquilo, né? Faz também efeito. É claro, a gente ouve uma música bonita e tal, entra naquele espírito, a gente consegue espontaneamente sentir. Mas se a gente colocar mesmo esse sentimento, a gente focar que está fazendo isso, aí o efeito é muito maior. E outra coisa, disciplinar para fazer todos os dias, né? Porque eventualmente a gente faz isso, a gente não faz todo dia. Né? Então, focar para a gente desenvolver essa prática diária. Né? Inclusive, em relação ao nosso ritual, a gente pode fazer isso um pouco antes para já ficar no clima, puxar um sentimento de cura, de compaixão nessa hora, de doação, né? E para a gente colocar mais força naquilo que a gente está fazendo no ritual. Você sabe que eu faço, né, o ritualzinho meu, né? Então, eu já faço assim, quando eu entro no ritual, não digo que eu entro todas as vezes, porque até se eu não consigo essa tranquilidade, eu nem entro, porque eu penso, hoje não estou com a cabeça lá, não. Mas quando eu realmente já estou preparada, eu já deixo tudo pronto, a água, o incenso, sabe, assim, meia luz, né? Eu já entro já com as minhas técnicas porque eu acho que ajuda realmente, né? Somente assistir o ritual ali que está gravado, se você não tiver imbuído desse sentimento, eu acho que pouco adianta. Marcar presença. Eu penso assim, né? Então, quando eu não estou muito assim, com essa disposição, eu nem entro, porque eu penso, não vai adiantar, eu vou ficar assistindo como quem está vendo televisão. Então, não adianta, você tem que estar mesmo dentro da egrégora da energia, né? É verdade. Mas quando você faz essas coisas, você já cria o seu ritualzinho particular, só de você arrumar as coisas, parece que já tem algo dentro de você que já vai se inspirando, porque já conhece que o caminho é aquele, então já reconhece, até nos objetos que você coloca, você já vai entrando dentro da egrégora, né? Então, é por isso que quando a gente entra numa igreja, a gente está diante de um altar, mesmo que a gente nunca tenha entrado naquele lugar, mas aquele lugar já está preparado para isso. Então a gente entra e já se conecta e é completamente diferente da gente estar no ônibus, né? A gente pode se conectar no ônibus, mas é diferente dentro de uma igreja, por exemplo. O clima faz não é? diferença, sim, faz. Pois Agora, é. qual a ligação do monge
do Thich Nhat Hanh com essa coisa da mindfulness? É porque ele provavelmente é a meditação que ele mais se identificava, né? E ele resolveu trazer para o Ocidente. Ele sempre tem aquele pessoal que é iniciado, que um vai iniciando o outro, dentro do Ocidente mesmo, não precisa ser nem por monge, mas gente que já entrou no curso, na técnica, teve no Oriente, teve com o pessoal que ele já transmitiu a técnica e a força, né? Então, isso foi passando, que nem Yogananda, né? O pessoal que é discípulo de Yogananda, que era do Osho, enfim, né? Um vai passando para o outro. Então, a técnica acabou sendo divulgada aqui por gente que nem é de lá, né? Do Oriente, daqui mesmo, mas que teve a iniciação, que teve, né, lá a origem do lado dele. Eu realmente não sei exatamente por que ele escolheu essa técnica, porque eu acredito que, como nós, ocidentais, nós somos muito emocionais, eu acho que ele imaginou que talvez fosse mais fácil para a gente se conectar através do próprio sentimento, da emoção. Eu não li nada a respeito disso, mas pode ser que tenha sido isso. Faz sentido. A razão, né? Eu acho que faz sentido, sim. Muito interessante, muito bom. E as meninas... porque o pessoal oriental, às vezes, é muito frio, eles são muito sem emoção. Eu já lidei muito, né, com os chineses, essas coisas. Eles são muito diferentes da gente. Pois é, a gente sente essa diferença, sim. E eles sentem também, eles sentem na gente uma diferença também. Eu também tenho. Então, eles sempre adaptam as técnicas para nós, porque, inclusive, técnicas mais profundas, mais perigosas, né? Como, por exemplo, desenvolver Kundalini, eles são absolutamente contra que os ocidentais façam isso intencionalmente. Por quê? Porque nós já somos muito energéticos, muito sexualizados, muito intensos, e é uma técnica que pode trazer transtornos, né? Então, geralmente, para eles é mais fácil e eles podem ir na técnica profundamente. Para nós, eles já passam de forma mais superficial, porque pode desencadear até problemas psíquicos para um ocidental, né? Porque a gente já tem os canais muito abertos, né? Então... interessante. E a Suzana, quer fazer alguma pergunta, Suzana? Quer comentar alguma coisa? Oi, eu amei realmente, Lélia, porque essa meditação, ela trabalha só os nossos chakras superiores, né? Começando aqui, né? Colocar a mão para fazer essa conexão, né? Do nosso mental superior com o nosso coração, né? Onde está o centro Ananda, né? Que é rosa rosada. E com o continuar dessa meditação, a gente vai entrando em contato com todas as energias superiores até alcançar o nosso 8º chakra, né? Que é essa conexão diretamente do coração e acima do nosso chakra coronário, que é o violeta, né? Mas a gente faz esse arco-íris, né? Do coração com o 8º chakra, que é, na Aura Soma, eles consideram que não é um vermelho, e sim uma cor mais como se fosse o manto de Cristo, né? Sei. Aquela cor mais o azul, né? Índigo, assim. Que realmente tem esse poder de cura, né? E nesse caso, essa meditação é justamente para a nossa autocura, né? E com a respiração também a gente alimenta o nosso corpo, ou seja, você traz o azul, traz a paz para todas as células. E aí, realmente, todos os passos estão nessa meditação.
você ia falando e eu ia conectando o chakra, né? Então, você que já tem essa conexão com as cores, como eu falei um pouco porque eu sei que a Regina tem o mantra dela, eu também tenho, então eu falei para introduzir o mantra. Já você tem essa ligação com as cores, então na hora da imaginação criativa, você pode pensar no sentimento e nas cores, né, do chakra, do sentimento e tudo, que para você é mais fácil para você conectar. Tudo que possa facilitar e trazer o foco é ótimo. A linguagem que eu estou mais conectada seria a linguagem das cores. Então, nessa meditação, você consegue colocar todas as fases, né, dessas energias superiores, realmente. Começa com o nosso mental superior, né? O chakra do coração, e aí vai até o 8º chakra. Eu vou mandar até uma fotozinha da passagem do coração para o 8º chakra, que é essa cor magenta. E a cor violeta é uma mistura. Espera aí, alguém está com a mão levantada? Quem é? Quem está com a... Deixa eu ver. Mas Suzana já acabou de falar, Suzana? Sim, Suzana, obrigada. Suzana, a gente precisava entender mais isso tudo que você acabou de falar também, Suzana. Dá uma aula para a gente, viu? Concordo. Concordo. Essa aula das cores, né? Da cura, é isso. Programar. Querida, eu tenho uma dúvida com relação ao que a Lélia falou. Lélia, você falou uma coisa que eu já tinha percebido, que não adianta você ficar rezando, né? Então, eu acho que eu perdi alguma coisinha aí. Não adianta rezar, mas é melhor se concentrar, então, numa visualização que aquela realidade esteja acontecendo. É isso que você quis dizer? Olha só, não tenho nada contra a oração. Eu falei sobre a oração automática, né? Porque você, às vezes, repete as palavras e você nem está ouvindo o que você está falando, você repete automaticamente. Se você quiser unir o poder das palavras, que com certeza as palavras têm poder, com o sentimento, com a entrega, com a doação, com o sentimento de cura, aí a oração tem seu valor. Agora, repetir por repetir, aí não, né? Mas se você, por exemplo, se identifica com orações, é perfeito, é só juntar com oração também. Você pode usar a oração. Não, a questão não foi a oração. A questão foi se concentrar e visualizar aquela emoção que você já teve anterior, né, para conseguir, talvez, alguma coisa na frente. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, um rapaz, há 4 anos atrás, eu tive uma queda e botei vários parafusos nesse braço, foi uma operação muito sofrida, muito dolorida, e depois eu conheci esse homem, e ele falou para mim assim, olha, eu curei o meu braço com meditação. Eu só fazendo meditação, eu curei o meu braço. E aí ele falou assim, visualiza que seu braço está perfeito, visualiza, sempre, sempre, sempre. Eu fui fazendo, eu perdi só 10% do movimento do meu braço, numa queda horrível, que me falavam que eu ia perder 40% da mobilidade, e eu perdi só 10%. Quer dizer, fiz também muitos exercícios, muita fisioterapia e tal, mas é por isso que eu estava te perguntando. Então, o caminho realmente é esse, né? Davi... Desculpe o seu nome? Leila. Leila. Quase me acharam, Leila. Só troca uma letra. Leila, então, isso que esse rapaz falou é exatamente o orar com a matriz divina, que é o que esse mesmo Greg Braden que eu falei hoje, que ele colocou essa conexão, né, coerência cardíaca,
É o mesmo. Eu já, uma vez lá na loja, ainda fisicamente, antes da pandemia, eu falei sobre isso, a forma correta de orar proposta pelo Greg Braden. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma perfeição da matriz divina. Né? O nosso corpo foi programado perfeito. E tanto é que isso é verdade, que a pessoa perde um órgão, um membro, por exemplo, um braço, e ele continua sentindo, às vezes, dor e a percepção daquele braço. Né? Então, porque na matriz original, ele continua existindo. Então, se você consegue, através da intenção, da força interna, remeter-se à origem, né, a matriz divina daquele órgão, daquele membro, enfim, de qualquer parte do seu corpo, você pode regenerar. Inclusive, tem um vídeo na internet, depois, se eu achar lá no YouTube, eu vou colocar lá no grupo da loja para o pessoal assistir, que é o Greg Braden na China, com outros membros. Aí mostra na tela uma senhora deitada. Aí tem uma tela grande, né, de ultrassonografia que assim exposta, que ela tinha um tumor na bexiga enorme, era uma coisa absurda, era uma bola assim. E eles começam a mentalizar e falar, e mentalizar muito rapidamente, e aí a imagem vai mostrando, vai andando, e vai mostrando o tumor diminuindo na mesma hora, pelo poder da intenção de retorno à matriz divina. Né? A matriz original perfeita. Então, é sensacional. Todo mundo pode fazer isso, só que a gente não desenvolve isso. Eu sou de uma religião que se chama Igreja Messiânica Mundial, uma igreja de eu já fui da Messiânica. Então, você sabe que a gente acredita e crê que tudo acontece no plano espiritual e depois materializa no material. Sim, né? Claro. E é justamente o que você está falando, da matriz divina, né? Então, você tem um corpo espiritual perfeito. Então, é uma questão de coisa. Outra coisa que eu queria saber era o nome do monge que você falou, que eu não consegui pegar. É o Thich Nhat Hanh. Sabe aquele que morreu recentemente? Sei. É ele. Ah, tá. Eu tenho a fotozinha dele, vou ver se eu consigo. Isso, é aquele que a Regina postou a foto. Eu coloquei. Você botou, né, Regina? Como eu estou em Brasília, eu sigo a loja de Juiz de Fora, a de Brasília, e se vocês puderem me colocar também, me adicionar, porque aí eu fico sabendo dos cursos que tem online aí, porque a Sociedade de Brasília, a Sociedade Teosófica, né, do Brasil, que é uma sede aqui em Brasília, ela nem sempre ela posta todos os cursos, né? Mas eu não sei se pode. Tem diferenças dos trabalhos, às vezes. Nós trabalhamos mais com palestras mesmo, muito palestras. Mas eu sempre divulgo na loja de a Regina divulga tudo. Divulgo sim. Ela divulga nas outras lojas, inclusive. Você divulga aqui em Brasília, na Sociedade Teosófica daqui de Brasília? Não, de Brasília não, mais difícil, Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar o teu nome na Juiz de Fora e vou te mandar o link da nossa loja. Ou então eu te coloco logo lá, tá? Porque você está na Juiz de Fora, eu posso pegar o telefone, mas celular. Pode ser que tenha duas Leilas. Meu nome é Leila Marcondes e o telefone, se você quiser anotar, é 9... pode dizer. É porque nós somos só 4 pessoas hoje, né? Não tem problema. Pode falar aí, a Regina já anota. Já estou anotando. 996-24 0797. Espera aí. Muito 996 24 0797. Tá feito. É 61, né? O DDD é 61. É 61? Pode deixar, Leila, eu vou te... Obrigada, querida. Muito obrigada pelos ensinamentos. Muito obrigada. Bom. Gente, a Lélia, rápido, eu nem tive tempo de falar de você, Lélia, te apresentar, nem você se apresentar.
Mas, É assim, porque nós estávamos tão entre nós aqui que eu pensei, poxa, e até foi descortês com a Leila, porque a Leila não me conhece, mas a gente, né, a gente se conhece muito, então eu achei que não. Foi uma reunião de amigas. Foi bem que os outros vão assistir, é sempre assim. Mas assim, tem gente que nem mexe com Zoom, aí vê depois a gravação, é uma confusão danada. Mas fica no canal, é mais fácil, né? Marlene, eu queria que você falasse um pouquinho. A Lélia é uma pessoa que ela já foi monja, né? Monja não, eu já fui sacerdote taoísta, quer dizer, eu não morava em mosteiro, né? Mas no tempo que o mestre Wu Zixen estava vivo aqui no Rio de Janeiro, no Cosme Velho, havia o templo, nessa época eu fui para lá para fazer Tai Chi Chuan, não estava nem pensando em nada, e acabei que eu comecei a assistir as palestras dele, me interessei, fiz os cursos todos, e aí me ordenei e fiquei lá 10 anos, né? E até a morte dele, né? Por mim, eu teria ficado a vida inteira, mas quando ele faleceu, aí realmente mudou tudo, e aí eu me afastei. Inclusive, agora, recentemente, o menino que assumiu depois dele também saiu. A casa está sendo vendida lá no Cosme Velho e tudo. E o pessoal de São Paulo que assumiu. E aqui no Rio, por enquanto, não tem nada. Só se alguém quisesse recomeçar e tudo, mas eu não sei, eu acho difícil. Mas foram 10 anos bem intensos e eu estou sempre em contato com os meus colegas sacerdotes, e a gente todo sábado está praticando Qigong, Tai Chi, essas coisas a gente faz e comenta sobre saúde, novas técnicas, a gente está sempre junto. Para mim é uma família que a gente não se desgruda, não tem jeito. Delícia, né? Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Quando a gente acha esse caminho, né, para o eterno. Que nem o pessoal da minha loja aqui, né, da São Germán, é outra famíliazinha, é uma família mais reduzida, pequenininha, mas é uma família que a gente também está sempre junto, né, e levando, tocando em frente, né, que nem a música lá, a gente tocando em frente à loja, né, com as dificuldades que a gente tem, né? Inclusive, se você é do tipo que gosta de divulgar coisas que você desenvolve, que você sabe tudo, aí já fica, né Regina? É mais uma aí para quem sabe falar aí no nosso horário da loja, você trazer alguma experiência. Parece que você é do tipo que tem uma caminhada também, já foi messiânica, então acho que... Né? Mas eu sou assim, primeiro, em princípio, eu sou uma grande curiosa pela vida, né? Muito curiosa. Eu sou de peixes, então eu tenho uma certa sensibilidade para as coisas da vida, do mundo, mas eu estou aprendendo ainda. Eu ainda não estou no limite de ensinar, estou aprendendo. Não, mas olha, aqui não tem ninguém mestre, professor de nada. A gente estuda, a gente pega um tema, pesquisa, lê sobre aquilo, desenvolve e tal, e conversa com os amigos, só isso. A gente não está aqui, dono da verdade, nem ensinando nada, não. Isso mesmo, evoluindo juntos e aprendendo. É verdade. Está ótimo. Estamos na hora. Eu agradeço muito a presença de vocês. E o nosso canal tem muitas palestras gravadas, acessíveis, muito boas, até com outros membros também, que hoje não estão presentes, mas que também fazem palestras de vez em quando. Então, você fique à vontade, convidada para assistir, tá? Fernanda, tudo bem? Fernanda, quer falar alguma coisa? Eu peguei o finalzinho. Ô, Fernanda, nem vi que você estava aí, eu não vejo todo mundo. Tudo bom? Tudo Mas bem. depois a gente vai passar a gravação. A mulher dos anjos. Tá bom. Ô, Lélia, depois que você puder, você me indica aos professores de Tai Chi, que eu me interesso. Se você conhece alguém. Sim, quer dizer, agora tem você é aqui do Rio, né?
Sim, da Ilha do Governador. Você quer fazer presencial ou online? Ah, online. É? E Sim. você prefere Tai Chi ou Qigong? Você sabe que tem Tai diferença, né? Chi. Ah, Tai você Chi quer para Tai mim é Chi? melhor. É. Tá. Então, eu vou perguntar para os meus colegas lá quem é que tá dando aula direto online, porque esse grupo que a gente se reúne é entre nós, assim, e é com técnicas que a gente já desenvolveu antes, que já tem dentro do estudo de sacerdócio, então às vezes fica muito, muito complexo para o pessoal que Sim. chega. Então, mas com certeza algum deles deve estar dando aula online, talvez o André, o Raí. Eu vou falar com eles e te falo para saber como é que faz para ter aula online, né? Se fosse de yoga, eu tenho um monte para te indicar. Eu atualmente conheço Legal. mais gente de yoga. Poxa, eu te agradeço muito. Eu estou achando interessante que você se interessa por todo tipo de filosofia, religião. Ai, Acho que isso é eu sou fantástico. uma metamorfose ambulante. Acho que essa Tive tudo. Gente, eu vou só Eu encerrar a tive gravação para a gente depois fazer o encerramento, tá? Entre nós.